Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Aparentemente Saudável. Aquele programa que aborda tudo sobre literacia e saúde. Aquele podcast onde nós falamos sobre saúde além das aparências. Eu sou Edgar Bocassa e hoje vamos conversar sobre um tema que tem surpreendido médicos, pesquisadores em todo o mundo. Nós vamos falar sobre a hipertensão arterial em jovens. Claro, nós somos jovens, né? Claro. Uma condição que durante muito tempo foi associada apenas aos mais velhos, aos idosos, não é? Mas hoje já é considerado uma tendência global. Para este tema, eu trago para vocês aquela que para mim é uma das melhores médicas a nível da província. Ela que é internista, tem vários títulos ali que nem vale a pena estar aqui a citar, que conquista milhares de pacientes. Doutora Guisa Palhares Moraes, minha amiga, minha colega e a minha best. De longa data. De long time. Daquele tempo que quem é que fez o quê? Que ainda não tinha. Não tínhamos ouro. Doutora Guisa, seja bem-vinda ao Aparentemente Saudável. Muito obrigada, doutora Edgar Bocassa. É uma honra estar aqui. Demorou um bocadinho, não é? Mas conseguimos. E hoje vamos falar de um tema bastante pertinente, que é a hipertensão arterial em indivíduos jovens. Exatamente. Vamos tentar compreender como é que isso acontece. Será que este tipo de hipertensão também tem sido a causa da morte de muitos jovens? Eu penso que é a dúvida de muita gente em casa, porque nós temos notado que muitos jovens vão morrendo, não é? Na flor da idade. E aí a gente tem se perguntado, mas qual foi a causa? Será que é a hipertensão? Não sei. Como eu disse no princípio, é daqueles temas que desafia médicos, pesquisadores, porque na história da hipertensão tem uma tendência de dizer que é muito frequente em pessoas idosas. Mas para esse tema, com bastante pertinência, nós vamos tentar perceber melhor com a doutora Guilza e desde já agradecer à doutora Guilza pela sua presença. Como ela dizia, foi muito difícil ter a doutora aqui por causa dos seus afazeres. Doutora Guilza, o que é exatamente a hipertensão arterial? E por que ela é considerada uma doença silenciosa? A hipertensão arterial nada mais é do que o aumento brusco da tensão arterial acima de valores superiores ou igual a 140/90, e em que os indivíduos, de forma silenciosa, sem mesmo, eles não dão conta, porque não temos o hábito de medir a pressão arterial e os níveis de tensão. Falar de pressão arterial é falar de uma pressão alta e uma pressão baixa. Okay. Esses valores têm que estar atualmente pela Sociedade Americana do Coração abaixo dos 120/80. Atualmente, até há pouco tempo, era maior igual a 120/80 e abaixo de 139/89 era o normal. Só que atualmente não. Então, cada vez mais jovens, por conta do nosso estilo de vida que mudou de forma muito radical, principalmente em indivíduos da área urbana, e vão aparecendo com os níveis pressóricos bastante elevados. É silencioso por quê? É silencioso porque eles não dão conta. E quando é que vamos dar conta? Quando ainda é silencioso, só vamos dando conta se medirmos, se aferirmos os níveis tensionais através de um equipamento que se chama esfigomanômetro, que temos aqui em cima a exemplificar, e conseguimos identificar. Se não medirmos, não conseguimos, ele fica silencioso e tem órgãos-alvos que ele geralmente acomete. Ok. Porque, pronto, digo também por experiência própria, eu sou hipertenso. Infelizmente. Infelizmente. E foi assim também, mesmo sendo médico, e aí está essa questão importante que a doutora Guilza chama a atenção. É preciso medir, é preciso aferir, é preciso também fazer as suas consultas clínicas de rotina, coisa que nós não temos com alguma frequência, não é? Eu quando fui medir, disse, uau, isso não é normal. Sempre tive os meus níveis tensionais aí, mas
com alguma frequência foi estando acima de 140, 150 e depois, pronto, percebemos que era hipertenso. Mas aqui está uma questão pertinente. O que mudou na vida dos jovens, não é? Para que essas pessoas hoje se tornassem mais hipertensos do que antes, doutor? E aquilo que conseguimos identificar, e há estudos que falam sobre isso, os jovens cada vez mais mudaram o estilo de vida. Ok? Comidas ultraprocessadas, alimentos ricos em sal, em sódio, o sedentarismo, não Quando a doutora praticar diz comida ultraprocessada, estamos a falar dos hambúrgueres, exatamente, estamos a de falar comidas dos, industrializadas, enlatadas, que das têm um batatas teor, fritas no exatamente, saco, estamos a o falar, teor alto em sal. Estamos a ok, falar em batata frita, as hambúrgueres, fajitas, não cachorros, é? fajitas, Hoje as pessoas pizzas, quase que não querem comer de forma e a saudável. comida natural, A comida natural, não é? Hoje as exatamente, pessoas querem comidas mais rápidas, rápidas, não é? as chamadas fast food. Ok, Então, infelizmente, esse é um dos fatores que identificou-se como uma das causas de alteração dos níveis de tensão a nível dos jovens. arterial a nível dos jovens. Ok, Também o sedentarismo, que aqui diga-se, sedentarismo é a falta de exercícios físicos mas regulares. os jovens treinam muito, doutora. É o que se vê, é o que se vê. Mas será que esses que estão a treinar agora ainda não são hipertensos? Ok, Ou já são hipertensos? muito bem. Realmente o que está aqui que precisamos são mais estudos, isso é verdade. Mas cada vez mais nas nossas consultas, não falo só de medicina interna, de uma forma geral, até de oftalmologia, Certo. identificam um jovem na faixa dos 18 aos 50 anos hipertensos. Hoje praticamente as pessoas quase que não têm a prática do exercício físico, não é? Hoje, Que é um fator protetor quando se faz, exato, e também não têm a prática, na verdade não é não ter a prática, estão expostos muito a muito estresse. os Agora, jovens de hoje, não é? exatamente, a exposição a um estresse exacerbado é um fator de risco. A privação do sono, nós estamos a dormir pouco. Muitas das vezes isso é verdade, ficamos no telefone até meia-noite, 1, 2 da manhã, não Vamos para a temos horas cama, de sono, 2, 6 a 5, 8 5, horas. 6 da manhã já estamos acordados. Exatamente, Quase que não dormimos quase que aquilo não que é o dormimos. normal de 8 horas. Exatamente. Tem o pendor familiar, isso também é importante aqui realçar. Certo. Se o pai, ou se a mãe, ou se um familiar direto for hipertenso, nós temos cada vez mais risco de desenvolver hipertensão. Aqui, para ver se em casa percebe, é importante separar em grupo. Há um grupo de fatores que não podemos modificar. Ok? Não podemos modificar o quê? A nossa idade, não podemos modificar a nossa raça e não podemos modificar a herança familiar, o histórico familiar de hipertensão. Exato. Mas É existe, importante ter em conta isso, né? é Se importante. teu pai ou tua mãe é É hipertenso, hipertenso, há um risco maior de desenvolvermos hipertensão arterial. ok? Hiper de alta, tensão arterial, tensão alta. Ok. E existem aqueles outros fatores que nós não podemos, que podemos modificar, Certo. né? Podemos praticar exercício físico, Uhum. podemos comer de forma saudável, Muito bem. evitar alimentos industrializados, ter horas de sono. E quando eu falo atividade física, exercício físico, não é ir para o ginásio e treinar 4, 5 horas. O mínimo, uma atividade física mínima e comprovadamente efetiva, caminhar. Ok. 3 vezes por semana, E no depois mínimo. tem uma coisa que me parece que o estilo de vida mudou um bocadinho. Ou estamos no cadeirão, queremos assistir alguma coisa, para ir buscar um comando, temos que chamar alguém para nos dar. Não é? É isso Quase que não mesmo. queremos levantar, ir à cozinha para ir buscar água, quase que não queremos ir à cozinha, temos que pedir sempre, ô João, traga um copo de água, ô fulano. Quer dizer, isso também, de certa forma, Isso mudou. Antigamente, agora tudo. Então, agora, quando acorremos à inteligência artificial, tem inclusive casa inteligente, que faz tudo, a pessoa nem se levanta. E antigamente era mesmo assim: quero ligar a televisão, levantava de onde estava, ia para a televisão e ligava. certo, Quero um copo d'água, ia até a cozinha, até isso. Isso mudou. mudou. Mas tem aqui um aspecto importante que os jovens desculpem lá em casa, que
que é muito badalado. O álcool, doutora, e o tabaco. Ai, meu Deus, isso são das coisas que não Nota-se que temos os ainda jovens parece falado. que estão a beber muito, não? Eu, quando falava sobre os fatores de riscos modificáveis, esse é um fator de risco modificável. Importante. O nosso hábito. Em medicina falamos hábitos tóxicos, acho que parece até pejorativo, mas certo. é tóxico mesmo. O álcool excessivamente e o cigarro do uso passivo ou ativo são fatores de risco para desenvolver doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial. Então, o fato de nós ficarmos distantes desse fator de risco, não bebermos e não fumarmos, é um fator de prevenção para não desenvolver, então, pressão arterial elevada. Muito bem. Doutora, esse aumento da hipertensão acontece apenas nos países desenvolvidos ou também em países africanos ou latino-americanos? No seu ponto de vista, doutora? Não, há estudos que identificaram já que em África o número crescente de pessoas hipertensas é uma realidade. É uma epidemia. Neste momento, a hipertensão arterial é uma, se não me engano, entre as terceiras, quartas causas de morbilidade a nível global. E então, Angola, mesmo sendo um país subdesenvolvido, infelizmente, está afetado com o aumento dos números de hipertensos. Isso tem muito a ver com as mudanças culturais, com a urbanização, doutora? Todos os fatores que identificamos aqui como fatores modificáveis atualmente existem no nosso país. Okay. Atualmente existem jovens a beber muito, jovens a fumar, jovens sedentários que não fazem a prática da atividade física, jovens que fazem uma ingestão muito alta de sal, jovens que não praticam nenhum tipo de atividade. Neste momento, esses fatores que foram ditos já são fatores existentes no nosso país e na nossa província. Né? Muito bem. Pois é, estamos a falar aqui de um tema que na verdade vai despertando muita curiosidade e estamos a falar de hipertensão arterial em jovens, mas aqui é importante referir que o nome do nosso podcast é Aparentemente Saudável, doutora. Isso encaixa-se perfeitamente aqui no nosso tema. Encaixa-se. Encaixa-se porque aquela pessoa que aparentemente não impressiona ter uma doença, como a hipertensão arterial, dado um exemplo prático, como é que eu vou lhe dizer? Um dos fatores de risco que não falamos sobre o sedentarismo, mas não falamos sobre a obesidade. Exatamente. A obesidade também é outro fator de risco. Mas falando do aparentemente saudável, magro, alto, esbelto, sim. E não sente nada e pensa que não poderá desenvolver hipertensão arterial. Só porque acontece mais nos obesos. Exatamente. E nós perguntamos o que é que come, Okay. O que é que bebe. Tem familiares diretos com hipertensão. Então, uma pessoa aparentemente saudável pode ser, sim, hipertenso e na fase silenciosa. Só vai confirmar se aferir os níveis de tensão de forma rotineira. Uma coisa também que é bom enquadrar. Eu sou aquela pessoa que não tem fator de risco familiar, que pratica atividade física, como de forma saudável. Também tenho que aferir os níveis de tensão? Tenho. Ao menos uma vez ao ano. Okay. Agora, eu sou aparentemente saudável, mas tenho familiares diretos, tenho feito uso excessivo daquilo tudo, dos fatores de risco modificáveis, então eu tenho que fazer mais. Em vez de uma vez ao ano, uma vez ao mês, 2 vezes à semana, e dependendo do valor inicial, se faz então uma rotina de controle. Porque uma coisa é, atualmente, a Associação Americana do Coração identificou como pressão normal, pressão elevada, hipertensão estadio 1 e hipertensão estadio 2. Quem é que vai fazer medicação? Numa primeira fase, o hipertenso estadio 2. Mas o hipertenso estadio 1 tem o quê de fatores de risco? Já é diabético? É obeso? Então, nesses, se calhar, só a mudança de estilo de vida
E quando falo mudança de estilo de vida, é fazer tudo o que é saudável. Já não dá. Ok. Então, é importante ter isso em conta, porque isso é que vai identificar, controlar, medicar e prevenir complicações. E falando em complicações, quais são, na verdade, aquelas pessoas, os jovens, né? Quais são os riscos que os jovens que vivem anos com pressão alta sem saber? Que riscos é que eles podem ter? Infelizmente, é uma das coisas que tem acontecido muito a nível da nossa urgência. Os hipertensos, principalmente, vamos falar daqueles que não sabem, às vezes debutam, que é o aparecimento pela primeira vez, onde se identifica a hipertensão já com uma complicação. Quais são essas complicações? A nível dos órgãos-alvo. A hipertensão mexe com o coração, com o cérebro, com o rim e com os olhos também, não é? Provocando complicações muito sérias e muitas delas incapacitantes. Começando pelo coração, pode provocar um infarto agudo do miocárdio. O cérebro, as doenças cerebrovasculares associadas à hipertensão, o AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. A nível do rim, uma doença renal crônica, que muitas das vezes leva um paciente a fazer hemodiálise. E a nível dos olhos, leva a uma das complicações que são sérias, que é a retinopatia hipertensiva, o doutor Bucassa melhor do que eu conhece, mas que pode levar à cegueira. Certo. Então, esses órgãos ficam sempre na dependência de um controle acirrado dos níveis de tensão arterial. Um paciente controlado, para que não haja complicações da tensão, baseia-se em 3 pilares fundamentais. Ok, muito bem. A dieta saudável, atividade física regular e, se já tiver critério, os medicamentos. Os antihipertensivos para controlar os níveis de tensão arterial. Ok. Só que isso passa por uma avaliação médica, identificar os critérios clínicos e laboratoriais, para então definir se começa ou não começa os medicamentos. Muito bem. Aqui um aspecto importante que a doutora realçou e que muitas das vezes deixa-nos preocupados é que muitas das vezes os jovens, acima de tudo, são identificados que são hipertensos quando vão à consulta já com alguma complicação. Isso. Na minha realidade, já temos visto jovens quando vão à consulta já têm uma retinopatia hipertensiva e ele nem sabe que é hipertenso. Isso é grave, doutora? É grave, significa que as complicações a nível dos órgãos que nós temos que proteger quando o paciente já é hipertenso, podem surgir a qualquer momento. Um paciente que se identifica como uma retinopatia hipertensiva é um candidato a um problema do coração, a um problema do rim, a um problema do cérebro. Certo. Por isso é que a medicina usa agora de ferramentas para identificar o risco cardiovascular de um paciente e desenvolver uma complicação. É feito um cálculo mediante os bioparâmetros do paciente e exames laboratoriais. Certo. Na falta de exames laboratoriais também é possível fazer essa avaliação que identifica um risco de pelo menos 10 anos dele desenvolver problemas no coração e a nível do cérebro. Eu tenho aqui, tenho notado algumas pessoas, quando a gente conversa sobre hipertensão, não, doutor, eu só tive um pico hipertensivo quando estava grávida, depois já não tive. Uma vez chateei-me, fui medir a tensão, estava alta, e depois já nunca mais tive, não preciso fazer medicação. O que é que a doutora tem a dizer sobre isso? A necessidade de confirmar diagnóstico. A necessidade de confirmar que efetivamente é uma pessoa hipertensa. Lógico que o estresse, que uma gestação pode sim ocasionar um pico isolado de pressão arterial elevada. Mas é importante confirmar. Como é que nós confirmamos isso? Existe um meio de diagnóstico que se chama MAPA, que é para monitorar de forma ambulatorial a pressão arterial, que consegue nos confirmar se estamos perante um paciente hipertenso. Existem esses fatores que podem provocar picos isolados, mas há necessidade de confirmar. E desde o momento em que se identificou um pico,
Quer dizer que o controle não pode ser na mesma altura do ano seguinte. Tem que ser um Mais controle diário, pelo menos de 7 a 10 dias, para identificar o perfil de pressão arterial, ou um mapa durante 24 horas. O paciente é colocado com equipamento por 24 horas a fazer as atividades normais, e 24 horas depois temos aquilo que se considera uma pressão arterial normal, elevada, ou já hipertenso estádio 1 ou 2. A doutora tocou num aspecto importante. Com que frequência, na verdade, os jovens devem medir a pressão arterial e em que situações é que devem ficar mais atentos, doutora? É isso. Ter em conta os valores. Qualquer indivíduo com sintomas ou sem sintomas deve medir a pressão pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos, no mínimo. Esse vai ser o indicador. Está normal? Ok. Pode repetir depois de 3, 4, 6 meses, 1 ano. Tranquilo. Desde que ele não tenha nenhum fator de risco modificável ou não modificável. Porque se tiver, tem que controlar pelo menos 3, 6 meses depois. Okay. Agora, aquele indivíduo que já tem fatores de risco, modificáveis ou não modificáveis, vai medir a pressão. Vou dar um exemplo prático. Vou medir a pressão. Existe uma forma correta de medir a pressão, não é chegar da rua, vou logo aferir. É importante. É chegar, repousar 10, 15 minutos e depois aferir. Porque a aferição da pressão pode ser feita em casa, não precisa ter que ir ao médico. Não precisa. Pode ter o equipamento. Nós podemos ter o equipamento em casa e aferir mesmo a partir de casa. Cheguei a casa, depois de um dia de trabalho, ou ao acordar, estou a acordar, aferi a tensão, a minha tensão está 120/80. 120/80, as diretrizes agora dizem que 120/80, maior ou igual, é pressão elevada. Okay. Vou medir o dia seguinte ao acordar. Os parâmetros continuam normais, continuam iguais. No dia seguinte, os parâmetros continuam iguais, vou dar o exemplo, 129/81. Durante 7 dias, eu vou medindo e acima de 120/80, eu vou procurar um médico. Ok. Agora, tenho 110/70. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, 7 dias depois, tranquilo. Está controlado, está registado. O que é que eu tenho que fazer? Continuar a fazer aquilo que é saudável. Alimentação saudável, baixo teor de sal, sem gorduras, sem frituras, atividade física regular, caminhar 3 vezes por semana, um mínimo de 30 minutos, o organismo já agradece. Muito bem. Sim. E marcar pelo menos um check-up anual. Com o médico. Com o médico. Que é para ver se está tudo bem. Está tudo bem. Porque a pressão, a partida está normal. Mas vamos ver os outros órgãos. Como é que está a glicemia? Como é que está o açúcar no sangue, que é a glicemia. Pois. Como é que está o colesterol, que é a gordura no sangue. Estão os outros parâmetros que são fatores de riscos para desenvolver depois então a própria doença. Muito bem. Sim, senhora, olha, aqui uma aula magna. Né? Uma das nossas internautas perguntou, íamos falar a nível de tratamento, mas só para respondermos a pergunta da nossa internauta, qual é o conselho que a doutora dá àquelas pessoas, e é importante essa pergunta, que elas foram diagnosticadas hipertensas, jovem, e que ainda nós temos muito tabu, e é importante referir aqui isso. Não, os medicamentos, depois a doutora vai nos falar sobre isso também. Os medicamentos hipertensivos têm as suas complicações, há muita gente que depois deixa de fazer a medicação. Não, ouvi dizer que isso causa impotência, causa outros danos, porque estamos a tomar químicos, e as pessoas deixam de fazer a medicação. O que a doutora tem a nos dizer sobre isso? Quando o indivíduo se confirma hipertenso, quer dizer que os mecanismos do organismo dele já não são capazes de regular a pressão arterial. É o coração a bombear sangue com aumento da tensão muito elevada. Certo. E o risco é maior. Nós já não conseguimos cumprir com esse mecanismo e precisamos de uma ajuda. A ajuda são os medicamentos. Mas junto com os outros fatores de controle, né? Dieta, atividade física.
Mas os medicamentos têm essa capacidade, têm essa função de controlar os valores, manter esses valores de pressão a números normais, números seguros para o nosso rim, para o nosso fígado, para o nosso coração e para os nossos olhos e para o nosso cérebro. Certo. Tá? E então, mas doutora, tem riscos? Tem, mas o risco vai ser sempre menor do que o benefício. O benefício tem que ser sempre maior. Claro. Existe critério para começar a fazer medicação antihipertensiva. O médico tem de cumprir esses critérios. Só depois do médico identificar que o paciente tem critérios, quando se tem critério, hipertenso hoje, hipertenso sempre, vai ter necessidade sim de fazer uma medicação durante a vida toda, até que se descubra a cura. Mas já identificamos que esses fatores de riscos é difícil. E essa pessoa que deixa de fazer a medicação porque depois, deixou de fazer a medicação porque está cansado de tomar medicação, né? Porque as pessoas têm que tomar o resto da sua vida e todos os dias, de forma frequente. E depois algumas pessoas usam chás naturais. Não, a tia fulana disse que a folha de abacate é porreira, aquilo e aquilo. Doutora? A medicina está baseada na evidência. Os antihipertensivos estão identificados como medicamentos que cumprem com a função. Mantêm os pacientes com níveis de tensão normal, evita complicações sérias, graves e incapacitantes, que muitos até vão a óbito. Então, eu sei que é uma dúvida presente em todos os pacientes. Muitos até dizem, doutora, eu não quero ficar viciada. Mas o organismo já precisa daquele medicamento. Não tem outra forma de controlarmos. Se o paciente já tem critério de fazer o comprimido, o medicamento, a medicação, não conseguimos só controlar com dieta e atividade física, infelizmente. Okay. E existem sim medicamentos que podem provocar alterações, mas existe um grupo muito grande, uma variedade a nível do mercado muito grande de antihipertensivos. Os antihipertensivos são personalizados de acordo ao paciente. Okay. O paciente Cada tem paciente é um paciente. Cada paciente é um paciente, nem todo paciente não faz o mesmo medicamento. Não é porque a minha mãe tem tomado o captopril, eu também posso tomar captopril. Não, há pessoas que fazem alergia ao captopril. O captopril tem outro antihipertensivo. Okay. Para ele. Existe um grupo muito grande de antihipertensivos. O paciente é identificado de acordo ao seu grupo etário, a sua idade, o sexo, a raça, se tem ou não tem doenças associadas, e é a partir daí que se prescreve. Muito bem. Nosso tema está bastante pertinente. Felizmente temos o nosso tempo, não é? A esvaziar-se. Doutora, que riscos é que esses pacientes que, na verdade, acabam por deixar a medicação podem ter? Porque, às vezes, na conversa, eu agora admito que tinha pressão, eu tomo chás, e deixou de fazer a medicação. E ele já vem fazendo a medicação durante muito tempo. Que riscos é que ele pode ter? De desenvolver uma complicação séria, ou mesmo ir a óbito. Infelizmente, essa é a verdade. Okay. As complicações que já foram ditas aqui, e não me importo de repetir novamente, existem órgãos-alvo que o hipertenso tem que proteger. Okay. O coração é um órgão-alvo, o cérebro é um órgão-alvo, o rim é um órgão-alvo. Há necessidade de proteger esses órgãos. Aquela pessoa, aquele paciente que deixa de tomar os antihipertensivos corre o risco de ter um infarto do coração, corre o risco de ter um AVC, corre o risco de ter um problema do rim com necessidade de fazer tratamento hemodialítico, corre o risco de ficar cego. Então, não traz benefício nenhum parar de fazer. Mas agora tem aquela questão, doutora, que muitas das vezes as pessoas, e é importante dentro dessa conversa que estamos a ter, a pessoa deixa de fazer a medicação porque a pressão agora está boa. Ela andou, imaginemos, acima de 180, não é? 90, e agora já está nos seus níveis tensionais 120, 70, e ela agora acha que já não tem que abandonar o tratamento. É muito frequente isso. Isso é muito frequente, porque os pacientes depois passam a chás também, não é? Assim, lógico, e nós sabemos disso, existe dentro da medicina natural chás que até têm essa função. Alguns
sim, mas não podem substituir a medicação, Estas substituem. infelizmente. Tem Para o seu poder dizer médico quando para é que poder, pode. exatamente. Ele nunca deixa de fazer a medicação, Não mas deixa de pode fazer, mas ter, pode pode ter doses diminuir. reduzidas, até as Exato. doses mínimas. Existe a dose de manutenção. Ok. E essa dose, para quem tem controle sobre a sua atenção, se realmente iniciou com doses altas de medicamentos antihipertensivos, há necessidade de se fazer uma dose de manutenção, de manter os níveis tensionais controlados, mas deixar não. Isso é uma avaliação que não pode ser o doente a fazer. Tem que ser o profissional de saúde, o médico dele e preferencialmente o médico assistente. Muito bem. Nós estamos aqui na nossa reta final. Eu gostaria de perguntar à doutora, se calhar para enquadrar aqui o tema, para quem está começando a nos assistir agora. Doutora, quando é que um indivíduo que supostamente é hipertenso só precisa de mudança de estilo de vida e quando é que este hipertenso precisa realmente de tratamento? Isso já está tudo. Isso é uma das diretrizes que mudam anualmente, mas está sempre bem identificada. Existe uma classificação para a hipertensão. Certo. A classificação do hipertenso da pressão elevada entre maior que 120, 80, até 129 da máxima, que é a sistólica, e até 89 da diastólica, que é a mínima. Isto é hipertenso? Não, esse paciente tem pressão elevada. Ok. Até aí, só Esse tem... indivíduo não é hipertenso. Esse indivíduo O não, indivíduo que tem pressão. 180. 180, 120 de máxima e 80 de mínima, Ok. se classifica como pressão elevada. É um alarme já. Então, este indivíduo é propenso a melhorar o seu estilo de vida. É propenso a melhorar os níveis de tensão se evitar um estilo de vida desregulado. Ok. Esse indivíduo, mudança do estilo de vida como atividade física regular, alimentação saudável, não beber, não fumar, o paciente sem medicação, ele pode controlar-se. Pode ter sempre níveis normais. Você é em casa, jovem, 20 e poucos anos, antes dos 50, foste medir tua atenção. 120, 80. Maior ou igual a 120, 80. Maior ou igual a este valor. Gosta da caneca, tira já. É verdade. Gosta do bom hambúrguer, do bom cachorro, do boa faíta, tira já. Passa nas frutas, nas folhas, não é um bolombi, do peixe grelhado, tira já. Você sabe que não caminha. Tua vida é só carro, casa, serviço. Carro, casa, serviço. Tira ainda pelo menos 30, 40 minutos a caminhar um bocadinho mais. Por favor. Doutora Guisa que está a falar. Doutora, por favor. Agora, e hipertenso estádio 1? São aqueles indivíduos que apresentam a tensão a máxima de 130 a 139 e a mínima de 80 a 89. Mas isso não é medido apenas uma vez? Não. Pelo menos 2 medições a 3 em ocasiões diferentes. Ok. Esse indivíduo já é hipertenso estádio 1? Esse é. Esse tem que fazer medicação? Não, esse ainda não. Ok. Se ele não tiver outros fatores de risco. Por exemplo, familiares diretos, não for obeso. Porque aí a pessoa tem que personalizar a orientação médica. Muito bem. Tem que perceber se esse indivíduo só tem esses valores pressóricos sem nenhum outro fator de risco. Se já tiver fator de risco, vai fazer medicação. Se não tiver fator de risco, ainda é só mudança de estilo de vida, junto com dieta e atividade para física. emagrecer um bocadinho mais, não é? Exatamente. E tudo porque a hipertensão depois tem uma abordagem multidisciplinar. Okay. Numa primeira fase pode ser só o médico de família, e depois o internista, e depois o cardiologista, e depois o neurologista, a nutricionista, o psicólogo e afins. É importante o acompanhamento multidisciplinar? É importante o acompanhamento multidisciplinar. Principalmente naqueles casos com complicações. Pois é. Agora, o hipertenso grau, o estadio 2, esse não é discutível. Qual é o valor? Maior ou igual a 140 a 90. Você que foi medir a sua tensão, 140 a 90,
Não tem como. Tem que fazer medicação. Tem que junto com, rapidamente o médico. junto com a atividade física, junto com a dieta. Não importa se é gordo ou magro. Não. Mas aí temos que ter também o foco de chegar a metas terapêuticas, não só dos níveis de tensionais, mas também de baixar o peso, não é de baixar colesterol, de baixar o açúcar, tudo o resto que possa complicar ainda mais a hipertensão do paciente. Bom, obrigado, não é? Doutora Guilza, estamos na nossa reta final. Doutora, qual é a principal mensagem que gostaria de deixar para os jovens que estão a nos ouvir agora sobre esse tema que, aprendi muito, mais uma vez. Espero que você lá em casa também esteja a aprender. Doutora Guilza, mensagens finais para nossos jovens, e não só, claro, que estejam a ouvir o nosso programa. Primeiro é que tenham o hábito de aferir a pressão arterial. Só aí é que conseguem identificar se efetivamente são, não são, se têm já algum marcador que possa aumentar o controle. Depois, uma mudança do estilo de vida. Uma dieta saudável à base de legumes, verduras, frutas, cozidos, grelhados e evitar gorduras, frituras e, sobretudo, sal. A outra coisa, atividade física regular, caminhar. Sei que eu vejo muitos jovens aí, ginásio. O médico, numa primeira fase, não exige nada disso. Caminha 3 vezes por semana, 30 minutos por cada caminhada, já vai ajudar o seu coração. São medidas preventivas. A prevenção, neste momento, é a palavra de ordem. Muito bem. Doutora Guilza, muito obrigado pela sua presença. Eu estou super feliz por tê-la aqui hoje. Tenho certeza que teremos aqui outros temas para a doutora, desde que não me fuja. Obrigado por partilhar conhecimento conosco. Você que está ali em casa, espero que tenha gostado do nosso tema. Você que nos ouviu até aqui, lembre-se que nem tudo que parece saudável realmente é. Eu sou Edgar Bocassa. Não esqueça de nos seguir nas nossas páginas no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Estaremos juntos até o próximo capítulo, o próximo programa. Não te esqueças de te manter sempre aparentemente saudável. Muito obrigado.